O conhecimento, o ponto de partida do conhecimento é um fato ou um conjunto de fatos. Por isso, o conhecimento começa com a aparência. Mas a aparência não pode ser um critério para o conhecimento. Porque se a gente conhecesse através da aparência, através dos sentidos imediatos, a ciência e a filosofia seria desnecessário. Por isso, conhecer é negar a aparência. Mas negar a aparência não era eliminar, mas sim superar a aparência imediata do homem. Então, a negação dessa aparência se dá através de um movimento de abstração, que capta esses dados imediatos do sentido e por intermédio da razão. A razão humana, enquanto um atributo intelectivo do homem, historicamente determinado, acaba racionalizando e organizando aquilo que nos aparece pelo sentido. Mas depois de feito isso, de passado os dados do sentido, através de um circuito analítico, compreendido as determinações mais simples, temos que fazer a viagem de volta, voltar ao concreto. E o concreto agora sendo como um concreto pensado, síntese de múltiplas determinações, unidade do diverso. Mas temos que ressaltar que a razão humana não cria nada de novo na realidade, porque se a fé removesse montanha, o homem não tinha inventado o trator. Então temos que começar o conhecimento pela aparência, a aparência da realidade. E Marx compreende a realidade através da categoria de totalidade. A totalidade, então, não é mais um atributo da realidade, mas é a própria compreensão da realidade histórica. E a totalidade não é feita pela soma das partes, pela adição das partes ou pela sua justa posição, mas sim estabelecida pelas partes e a relação entre elas. E nós aprendemos a totalidade através do conceito de determinação. A determinação é o nexo constitutivo da realidade, expressa seu modo de ser. Por isso, uma compreensão ontológica que o Marx realiza sobre a realidade. E essas determinações são aprendidas no âmbito das categorias, no âmbito dos conceitos. Mas esses conceitos não são entidades intelectivas elaboradas pelo homem e projetadas sobre a realidade, de maneira que a realidade deve se adequar arbitrariamente ao homem, mas são formas de ser da realidade, eu reafirmo. Então, depois de aprendido a realidade histórico-social por o conceito de totalidade, aprendido as suas determinações no âmbito dos conceitos, o Marx anuncia uma outra categoria fundante do método, mas não só do método, mas constitutivo da própria realidade, que é o processo dinâmico, da realidade, que constitui a própria essencialidade da realidade. E o que dá dinamismo a essa totalidade é o sistema de contradição e antagonismo. Por exemplo, as lutas de classes, que se dão de maneira diferente, que temos que aprender as suas particularidades, que se constitui de maneira diferente, por exemplo, na fábrica, que é uma luta dos oprimidos e opressores pela taxa de mais-valia. O tempo de trabalho excedente dos trabalhadores não remunerado pelos patrão. Se dá diferente da fábrica do que, por exemplo, na universidade. Na universidade, a luta social do conhecimento, do controle do conhecimento, se estabelece de forma diferente. E para finalizar, mais uma categoria, que é a categoria de mediação. Então a totalidade ela não é identitária. Diferentemente de Hegel, que no âmbito da razão há uma identidade entre ser e pensamento, Marx afirma que além das particularidades que se caracterizam um sistema de contradição e antagonismo, elas estão num processo de relação constante. E essa relação nada mais é que a categoria de mediação. Por isso, por exemplo, para nós pensarmos o que é a sociedade, temos que pensar a partir dos indivíduos. Os indivíduos que constituem um núcleo familiar. Um núcleo familiar. Uma família se relaciona com outras famílias e constitui uma classe social.
uma classe social que é fracionada sob subdivisões de classe, que constitui uma população nacional e se relacionam com outros estados naquilo que nós podemos dizer de um Estado-nação, pensando pelo viés do pensamento cosmopolita.